Fala pessoal, tudo bem? Eu quero mostrar como você pode trabalhar com a função índice e com a função corresp no Excel e pode ser uma excelente saída para talvez você substituir o PROC-V, tá legal? Vamos comigo pro vídeo. Separei aqui um exemplo bem bacana para a gente poder utilizar essas duas funções que, trabalhando juntos, podem ser muito úteis, né? A índice e a corresp. E por que que elas podem substituir o PROC-V? O PROC-V basicamente ele procura valores de cima para baixo, né? E depois joga para a direita. Então ele tem essa limitação se tiver algum valor à esquerda. Já com a índice e corresp, você consegue, né, de fato, solucionar esse problema. Então, nesse exemplo, temos aqui uma planilha bem simples, alguns dados, né? Poderia ser de alguma empresa, temos aqui alguns nomes, a idade dessas pessoas, o sexo, né, se é homem ou mulher, a função dessa pessoa, o cargo, né, e também o salário dela. Então vamos fazer aqui dois exemplos. Como você pode ver nesse primeiro exemplo, executamos aqui a função corresp, a função índice, e aqui o que eu queria, né, o Excel já entende aqui o nome e também já bota o salário. Se eu mudasse aqui o nome de Victor para, por exemplo, aqui para o Yuri, vou apertar um Enter, ele já vai mudar todos esses valores, tá legal? Então é isso aqui que nós vamos executar. Vamos apagar aqui então esses valores e vamos começar de fato do zero, tá? Neste nosso primeiro resultado aqui, vamos deixar o nome, vou colocar aqui, por exemplo, o meu nome, tá? Victor. Basicamente, vamos fazer a função corresp primeiro, depois fazer a função índice e depois aqui no salário a gente junta as duas, tá? Para ficar uma coisa um pouco mais fácil de entender, tá legal? Vamos vir aqui então, primeiramente na função corresp, eu vou dar um igual, vou entrar aqui na função corresp, já apareceu, apertei um tab. O que a função corresp faz? Basicamente ela me pede qual que é o valor procurado e ela vai me dar o número da linha neste nosso exemplo, tá? Vou executar aqui para você entender. Quem que é o valor procurado? Eu vou procurar nesta célula aqui, na minha B10. Cliquei nessa minha célula. Ponto e vírgula. Quem que é a minha matriz procurada? Vai ser aqui essa minha coluna dos meus nomes, né? O valor procurado é um nome, então a matriz procurada vai ser aqui nos nomes. Eu vou selecionar desde Rosana aqui até a Dandara, tá? Não preciso pegar o cabeçalho. Ponto e vírgula. E nessa função o Excel me pede o tipo de correspondência. Vamos colocar o zero, que aqui é uma correspondência exata. Então, zero, fechei o meu parênteses e apertei um Enter. Então, bem simples aqui a função corresp, ó, já apareceu aqui linha 3, né? Rosana está na linha 1, conforme a nossa seleção, né? Fábio aqui está na linha 2 e Victor na linha 3. Se eu alterar aqui, por exemplo, para Fábio, vai aparecer aqui a correspondência, que é a linha 2, tá? Vou deixar aqui como Victor. E vamos fazer agora a função índice. Qual que é a diferença, né? O corresp, ele pede algum dado e ele dá o posicionamento, ele dá o número. O índice é o oposto, né? Então ele vai pedir um número, vai pedir um posicionamento e vai nos dar alguma coisa, tá legal? Então vou dar um igual. O índice, tá? Não esqueça do acento, ó, já está aqui. Vou apertar um tab, ele vai me perguntar qual que é a matriz. Nesse caso aqui nós queremos o nosso salário. Vou selecionar aqui o salário. Ponto e vírgula, qual que é o número linha, né? Eu poderia colocar aqui qualquer número, por exemplo, aqui número 1, 2, 3, 4 ou 5, tá legal? Vou colocar, por exemplo, aqui, ó, o número 2, vou colocar o 2. 2, fechei o parênteses e apertei o Enter. Então vai aparecer aqui o 4.500, né? Que é o posicionamento número 2. Mas o que nós vamos fazer? Ó, vou dar um delete, vou digitar igual novamente, vou puxar aqui o índice. Apertei um tab, entrei na função, selecionei aqui a minha matriz, né, o meu salário, ponto e vírgula, e no número de linha nós vamos clicar aqui na corresp, né, que nós acabamos de fazer. Vou clicar aqui na minha corresp, tá legal? Porque já vai puxar relacionado. Fechei o meu parênteses e apertei um Enter. Né? Então aqui, ó, como está a correspondência 3, né, linha 1, linha 2, o 3.500 está na linha 3, né, assim como o Victor, né, o Victor, salário de 3.500. Já vai puxar aqui a correspondência linha 3 e o índice, o salário de 3.500. Se eu alterasse aqui de Victor para Dandara, por exemplo, vou apertar um Enter. Então a correspondência agora é a linha 5, né? No índice vai aparecer o salário aqui da Dandara de R$3.000, tá legal? Então basicamente é isso aqui que nós vamos executar. E nessa célula aqui, né, do nosso salário, vamos fazer uma junção do índice com o corresp, né, para ficar um pouco mais fácil, mais simplificado. Então aqui eu vou dar um igual. Vamos executar a função índice, apertei um tab, já entrei na minha função. Ele vai me pedir primeiramente
quem que é a minha matriz. Então a minha matriz do índice vai ser o nosso salário, né? Vou selecionar aqui desde 2.800 até o 3.000. Ponto e vírgula. Agora em número linha, em vez de eu clicar aqui na correspondência, nós vamos executar a função aqui dentro, tá? Para caso você não tenha essas linhas aqui de baixo, não tenha feito as funções separadamente, você consiga fazer de uma vez só. Então eu vou digitar aqui, ó, corresp, ó, já apareceu aqui para mim, eu vou apertar um tab. Quem que é, neste caso, o meu valor procurado? Vai ser aqui o meu nome, né, que está na célula B10. Então eu vou digitar aqui, ó, B10, tá? Ó, já marcou, porque eu não consigo clicar, né, a função acabou ficando em cima. Então, valor procurado, coloquei aqui B10. Ponto e vírgula, quem que é a minha matriz procurada, ou seja, a minha matriz, né, do meu nome. Então aqui são os nomes, né? Vou selecionar desde Rosana até Dandara. Sem nenhuma novidade, né? Acabamos de executar aqui a função corresp. Basicamente estamos juntando. Ponto e vírgula, qual que é o tipo de correspondência? Vai ser uma correspondência exata, então eu vou digitar 0, vou fechar o meu parênteses uma vez, né? Fechei aqui a função corresp e vou fechar mais uma vez o parênteses para fechar também a função índice, né? Então temos aqui duas funções, eu fecho no final aqui dois parênteses. E agora eu vou apertar um Enter. Ó, repare que já apareceu aqui os 3.000, tá? Então juntamos a função índice e a função corresp. Se eu fizer uma alteração aqui no nome da Dandara para Victor, por exemplo, apertei um Enter, ó, repare que essas três células já mudaram. A minha correspondência já mudou, que agora está aqui no meu posicionamento 3. O meu salário já mudou, né? O salário do Victor aqui, ó, 3.500. E no índice também a mesma coisa, né? Que nós executamos o salário de 3.500. Até aqui, então, nós já fizemos aqui a função corresp, fizemos a função índice e depois aqui juntamos as duas, solucionando o nosso problema. Mas vamos um pouquinho mais a fundo, vamos avançar um pouco mais, fazendo também um outro exemplo. Eu já quero falar que esta planilha aqui, tá? Este arquivo do Excel, eu vou estar deixando aqui na descrição da aula. É claro, para você também poder baixar gratuitamente, praticar, né, executar a sua função corresp, executar a sua função índice, depois fazer as duas juntas, tá? E a gente poder estar falando da mesma coisa, tá? Então, vamos avançar um pouquinho mais. Eu já peço que se esse vídeo está te ajudando, se você está conseguindo, né, desenvolver, tá gostando aqui da didática da aula, deixa aqui o curtir, deixa o joinha aqui embaixo do vídeo e também se inscreve no canal, que aqui tem muito conteúdo bacana de Excel. Tá legal? Vamos aqui para o nosso segundo exemplo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, em vez de eu digitar o nome de cada pessoa que eu tenho, eu vou criar uma validação de dados, tá? Tem que perguntar, Victor, o que é validação de dados? Como é que é? Estou perdido. Calma, fica tranquilo. Basicamente, validação de dados, nós vamos criar aqui, falar por Excel o que eu quero que apareça aqui, quais são as opções que eu quero que apareça. E a pessoa só vai conseguir colocar nessa célula exatamente o que eu permitir. Tá, então nós vamos vir aqui na parte de dados, né? Cliquei na minha célula de nome aqui, dados, vou vir aqui ó, na parte ó, validação de dados, aqui ó, em ferramentas de dados, validação de dados. Eu vou clicar aqui. Vai me abrir esta janela aqui de configurações dessa minha célula. Aqui em permitir, eu vou colocar aqui uma lista, ó, lista, tá? E o Excel vai me pedir qual que é a fonte dessa lista. Eu vou clicar nesta seta aqui ao lado e vou selecionar quais são os dados que eu quero que estejam nessa lista. Eu vou selecionar aqui todos os meus nomes, né? Desde Rosana até Dandara. Apertei um Enter, tá? Eu poderia colocar aqui alguma mensagem de entrada, colocar que são apenas nomes, colocar um alerta de erro, né? Caso a pessoa digite outra coisa, mas não vamos entrar nesse assunto, tá? Já fizemos a configuração aqui certinha, eu vou clicar em OK. Repare o que aconteceu. Aqui no meu nome apareceu uma seta aqui ao lado, né? Se eu clicar, vão aparecer apenas os nomes para eu colocar. Vou colocar, por exemplo, aqui, ó, Victor. Selecionei, vou clicar, vou colocar, por exemplo, Rosana, tá? Posso colocar aqui qualquer nome. Se eu fosse colocar um nome estranho, por exemplo, aqui Amanda, ó, vou apertar um Enter, ó, vai aparecer uma mensagem, né? Que nós também poderíamos configurar, mas até aqui tranquilo. Vamos deixar aqui como Rosana e vamos partir para fazer o que nós já fizemos aqui, né? Para reforçar, para praticar um pouco mais. Então, vamos aqui na Corresp, vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Só para não ficar muito longa essa nossa aula. Vou dar um igual, Corresp, apertei o Tab. Quem que é o meu valor procurado nesse caso? Eu vou clicar aqui em Rosana, né, no meu nome. Ponto e vírgula, a minha matriz procurada, eu vou selecionar aqui desde Rosana até Dandara, a minha coluna de nomes, ponto e vírgula, vou digitar o 0, que é uma correspondência exata, fechei meu parênteses e apertei um Enter, tá? Então, Rosana, posicionamento 1,
aqui já apareceu. Vou vir aqui no meu índice, vou dar um igual, função índice, apertei o tab. Aqui, quem que é a minha matriz? Né? Nesse caso aqui, vai ser... estamos procurando aqui agora pela idade, né? Aqui estávamos falando de salário, agora é a idade. Então, a minha matriz vai ser aqui, nessa minha coluna de idade. Ponto e vírgula. Quem que é o meu número linha? Eu vou clicar aqui na Corresp, né? Poderia colocar também o número, mas vou clicar aqui na Corresp. Fechei o parênteses e apertei um Enter. Tá, então já me fala aqui a Rosana, né? O nome Rosana, do posicionamento 1, ela está aqui nessa nossa linha 1, né? Selecionada. Já vai me falar aqui, ó, o índice 32, que é a idade da Rosana. E vamos executar as duas juntas aqui para finalizar essa nossa aula com chave de ouro. Então, vou dar um igual. Vamos executar aqui o índice. Apertei um tab. Quem que é a minha matriz? Aqui eu estou querendo a minha idade, então eu vou selecionar aqui a minha coluna da idade, desde o número 32 até o 28. Ponto e vírgula, agora vamos executar a Corresp, assim como já fizemos no nosso primeiro exemplo. Então, Corresp, apertei um tab para entrar na minha função. Quem que é o meu valor procurado? Vai ser aqui o meu nome, né? Como a função acabou ficando em cima, está na E10, então vou digitar aqui, ó, E10. Ponto e vírgula, quem que é a minha matriz procurada, né, da correspondência? Então, são os nomes, né? São os nomes, né? Corresp aqui tá puxando o nome. Vamos selecionar aqui os nossos nomes. Ponto e vírgula, tipo de correspondência, correspondência exata, digitei o 0. Fechei meu parênteses uma vez, já fechei a função Corresp. Fechei meu parênteses mais uma vez, já fechei a minha função índice e apertei um Enter. E com isso aqui, nós concluímos, né? Então, a Rosana aqui, com a célula de validação de dados, tem a idade de 32 anos. Se eu selecionasse, por exemplo, aqui o Fábio, idade de 29, assim como está nos nossos dados. O Victor, idade de 25. Tá? Então, criamos aqui rapidamente nessa aula duas situações utilizando a função índice e a função Corresp, que você pode sim substituir o PROC-V e o PROC-H. Tá legal? Se esse vídeo te ajudou mais uma vez, deixa eu curtir aqui embaixo e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, até mais!